Olá, hoje a gente vai fazer uma análise focada nos resultados da PRIO, a antiga PetroRio, né? Vamos olhar o primeiro semestre de 2025. Isso, com base nos relatórios que eles soltaram do primeiro e do segundo trimestres, maio e agosto, se não me engano. Exato. O objetivo aqui é entender os destaques, né? Financeiros, operacionais, o que aconteceu de importante nesse período. Bora lá então. Começando pelo primeiro TRI, o 1T25, os números vieram fortes, né? Receita de 727 milhões de dólares. Sim, e lucro de 345 milhões. O EBITDA ajustado também 447 milhões. Números bem expressivos. E a produção ficou ali na média de quase 110 mil barris por dia. Venderam bastante também, mais de 10 milhões de barris. Pois é, a estratégia comercial deles de focar na entrega direta para o cliente final parece que funcionou bem nesse tri. Agora, um ponto que chamou a atenção foi o custo de extração. O lifting cost, né? Ficou em 12,8 dólares por barril. Um pouco acima do que talvez o mercado esperasse, não? É, um pouco acima sim, e a explicação principal pelo que eles colocaram foi a entrada inicial de Peregrino, os primeiros 40%. Ah, entendi. É um campo com custo mais alto por natureza. Exatamente. E somou-se a isso algumas paradas que tiveram em Albacora Leste e também no cluster Polvo TBMT. Mostra um pouco o desafio, né? Integrar ativos grandes e, ao mesmo tempo, manter aquela disciplina de custos que é marca da Praio. Que eles batem na tecla desde, sei lá, 2015, né? Isso mesmo. Mas olha, apesar desse desafio no custo, o trimestre teve avanços operacionais bem importantes. Sim, começaram a perfuração em Oahu, finalmente, depois da licença. E conseguiram anuência para os workovers em Tubarão Martelo, aquelas intervenções para melhorar os poços. E Albacora Leste, a BL, mostrou uma eficiência boa em abril, quase 89%. E, claro, a grande notícia estratégica, Peregrino. a assinatura para comprar o resto, os 60% que faltavam, uma tacada de 3,35 bilhões de dólares. Foi um passo gigante. Definitivamente. Essa aquisição é muito central para a tese de crescimento deles, né? Adiciona muitas reservas para o futuro. E na parte financeira, eles também se mexeram bastante. Sim, emitiram debêntures, pagaram uma parte daquele earnout de ABL, recompraram ações. Bastante coisa. Fecharam o tri com caixa bom, 725 milhões, e a alavancagem, tipo a relação dívida-EBITDA, ficou em 1,3 vezes. Controlada, né? Bem controlada para a escala do negócio e dos investimentos. Ok. Mas aí veio o segundo trimestre e o cenário mudou um pouco, certo? Mudou sim. Os números vieram mais baixos. A receita caiu para 508 milhões de dólares, lucro de 154 milhões e EBITDA ajustado em 276 milhões. Uma queda considerável, né? Tanto contra o primeiro tri quanto contra o mesmo período de 2024. Claramente. E aí a gente vê bem a sensibilidade do negócio ao preço do petróleo, né? O Brent caiu bastante, uns 22% na comparação com o segundo tri de 2024. E venderam menos também. Exato, o volume de vendas caiu para 8,2 milhões de barris. Aí não tem jeito, impacta direto a receita e o lucro lá embaixo. A produção média também deu uma recuada, ficou em 100 mil barris dia, muito por causa daquela parada em Frade, que foi mais longa que o previsto. Isso, a parada em Frade pesou. Mas é curioso que, mesmo com essa média menor, eles tiveram um pico recorde de produção num dia de junho, né? 123 mil barris. Verdade. E o lifting cost subiu de novo, foi para 13,8 dólares por barril. Menos barris para diluir os custos fixos, né? Faz sentido. Mas, por outro lado, a parte operacional continuou andando. Continuou. Concluíram os workovers em Tubarão Martelo, que é ótimo porque retomou a produção do cluster todo. E Albacora Leste continuou melhorando a eficiência, né? A média ficou boa, 88%, e teve aquele pico que você mencionou, quase 98% em julho. Um ponto bem positivo. Mostra que eles estão conseguindo integrar e otimizar bem o ativo. E para o Arru, um passo fundamental, a licença prévia. Sim, essa licença prévia é, assim, crucial. Ela destrava os próximos passos para poder instalar as coisas lá, conectar o campo. É um marco importante para o projeto. E financeiramente, o segundo tri foi bem agitado também. Muito. Pagaram os primeiros 10% da aquisição de Peregrino, fizeram outra emissão grande de debentures. Captaram mais dívida com bancos, fizeram gestão de passivos para rolar a dívida e continuaram recomprando ações. Isso. O caixa até aumentou, foi para 872 milhões,
mas a alavancagem subiu um pouco para 1,6 vezes. O que parece ser uma estratégia para bancar os investimentos que vêm por aí, né? O Wahoo terminar de pagar Peregrino. Exatamente. Fortaleceu o caixa agora, mesmo aumentando um pouco a dívida, para garantir a execução dos grandes projetos, mantendo a alavancagem num nível que eles consideram gerenciável. E olha, não dá para esquecer do ESG e pessoas. Eles continuaram mostrando coisas nos 2 trimestres. Sim, é uma agenda que parece bem consistente por lá. Projeto ambiental, tipo Mar Atento, programas de bem-estar. No segundo, publicaram um relatório de sustentabilidade, tiveram certificação do inventário de emissões. E lançaram o Instituto PRIO, né? Com foco em biodiversidade, educação ambiental, além das ações internas de segurança, sustentabilidade, até clube de corrida. É interessante ver como isso se mantém, né? Mesmo com resultados financeiros e operacionais tão diferentes entre um tri e outro. Parece que faz parte da cultura mesmo. É o que parece, não é só para inglês ver, está integrado na estratégia de longo prazo. Então, para a gente fechar o semestre, foi um período marcado, de um lado, pela grande aposta em Peregrino, né? Uma aquisição transformadora. E por avanços operacionais importantes em Wahoo, ABL, TBMT. Mas, por outro lado, sentiram o impacto da parada em Frade, a volatilidade do Brent no segundo tri machucou os resultados e tem esse desafio contínuo do lifting cost. E uma gestão financeira bem ativa para conseguir bancar tudo isso, sem esquecer do foco em ESG. Exato. A Prio continua executando a sua estratégia de crescimento e eficiência, apesar dos solavancos. E isso deixa a gente com uma pergunta importante para o futuro, né? Com os workovers de TBMT concluídos, ABL melhorando a eficiência, o Wahoo caminhando para a licença de instalação e a integração total de Peregrino chegando, qual vai ser o efeito combinado disso tudo? Na capacidade de produção e na estrutura de custos deles. Exatamente. Como eles vão equilibrar essa execução toda que é super complexa, ainda mais se o preço do petróleo continuar instável. Vai ser um teste interessante para a resiliência do modelo de negócios deles.